Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui à nossa conversa. E o tema que eu escolhi é ansiedade e isolamento social. Como lidar com isso? E é claro, é compreensível que você esteja preocupado, preocupada, ansioso, é natural, né? Estamos numa situação bastante diferenciada, mas nada que não possa ser trabalhado, nada que não possa ser superado. Então, vamos lá? Eu dividi a nossa conversa, o nosso bate-papo em 4 grandes momentos. O primeiro, as boas-vindas, que é o que eu chamo de acolhimento, e já agora vou lhe dar uma boa notícia, tá? Que vai te aliviar bastante. O segundo bloco, o segundo momento, eu quero te explicar o que é a ansiedade, como que ela se manifesta na sua vida, no seu cotidiano, que estrutura, que força que é essa que aparentemente me domina, mas não domina. Terceiro, aí sim vou explicar os tipos de ansiedade e talvez você consiga até se identificar em dessas categorias, em um desses modelos que eu vou te apresentar. E fechamos a nossa conversa com algumas dicas preciosas, úteis, que você já pode hoje mesmo colocar em prática aí na sua vida, na sua casa, no seu apartamento, no seu cotidiano, ok? Então vamos lá? Bom, eu prometi a primeira grande boa notícia, que é a seguinte: você não é uma pessoa ansiosa, entenda isso. Você está uma pessoa ansiosa. Há uma diferença no verbo ser para o verbo estar. Em psicanálise e na filosofia, o verbo ser indica a natureza, indica a origem, indica aquilo que faz parte da estrutura humana. Então, a sua natureza, é uma natureza humana. Não há nada neste mundo que vai fazer você deixar de ser humano. A natureza está vinculada ao verbo ser. Por outro lado, o verbo estar, você está uma pessoa ansiosa, você está um homem, um jovem, uma mulher, uma jovem, um idoso ansioso. Já nos traz uma ideia de uma fase de transição, uma condição pela qual nós estamos passando. E se é uma fase, se é uma transição, isso pode, dentro da psicanálise, dentro da filosofia, dentro das ciências do comportamento, ser perfeitamente trabalhável, ser perfeitamente superável. É que você não tem ainda o conhecimento para saber lidar com isso, com seus sentimentos, com as suas emoções, e aí dá a sensação de que a ansiedade é mais forte que você. Não, ela não é você, ela está em você e, por consequência, é passível de ser trabalhada. Isso me dá a oportunidade de nós entrarmos agora num segundo momento. Afinal, Luiz Felipe, o que é essa bendita ansiedade, né? Essa velha senhora que nos acompanha no trabalho, em casa, no dia a dia, nos momentos difíceis como esse. O que é a ansiedade? Então, a ansiedade, dentro aqui do roteiro que eu fiz, traduz uma situação, uma estrutura, uma dinâmica que vem do latim. O latim é a língua mãe da língua portuguesa. Anxious, do latim, significa perturbado, significa carente, significa algo ou alguém que está pouco à vontade, alguém que se sente preso. E a ansiedade nos dá essa sensação, é fato, né? Angere, que gera a palavra ansiedade, significa apertar, sufocar. Então, uma pessoa ansiosa, e se você está ansioso, é compreensível que você sinta no seu organismo, no seu emocional, aquela sensação de aperto, de insegurança, de fragilidade, digamos, uma situação em que você aparentemente não tem o controle. Então, a ansiedade é muito interessante, vai representar um estado psíquico em que se misturam emoções negativas, como medo, por exemplo, pensamentos destrutivos, que vão tentar explicar a realidade em que você vive. Então, essa ansiedade, esse estado psicológico, nos dá uma falsa sensação de que algo ruim, necessariamente ruim, vai ou pode acontecer. Então, a ansiedade, guarde bem isso, não é a realidade dos fatos, não é. A ansiedade é a interpretação que eu faço
da realidade, acompanhado de maus conselheiros, que são meus medos, que são as minhas inseguranças, que são as minhas emoções negativas. E aí eu interpreto aquela realidade como necessariamente negativa, ou que vai acontecer algo. E geralmente não vai, em 90% dos casos, não ocorre aquilo pelo qual nós tanto esperamos de uma forma ansiosa. Bom, essa ansiedade, ainda dentro do item o que é ansiedade, faz parte da nossa estrutura psíquica, ou seja, é um software, vamos dizer assim, é um programa que funciona em nós para nos alertar, sim, dos reais perigos que eu tenho durante a minha vida. Então eu me perco num bairro, numa rua que eu não conheço à noite, e é uma rua que me parece ameaçadora, é normal que eu fique ansioso. É normal que eu fique ansiosa. Então, a ansiedade em si é boa porque ela é uma ferramenta que, em condições muito excepcionais, se manifesta para me proteger de perigos reais. Mas o que ocorre? Onde que está a falha aí no sistema? Ocorre que nós, ocidentais, com o nosso estilo de vida errático, que é um estilo de vida com pressa, é um estilo de vida com estresse, é um estilo de vida sem paciência, é um estilo de vida baseado no sedentarismo. Tudo isso gera situações emocionais que me levam a me tornar uma pessoa ansiosa, não só nos momentos particulares, mas em todos os momentos da minha vida. Então, são os meus hábitos de vida que me tornam uma pessoa ansiosa. Por isso que eu falei no início da nossa conversa, lembra? Você não é uma pessoa ansiosa por natureza, mas são os seus hábitos de vida, o seu sedentarismo, a sua cabeça vazia, que a sua mãe já dizia, é oficina do diabo. Então você, nessa metáfora, vai preenchendo esse vazio com informações, com maus hábitos, com faltas de iniciativa, com sedentarismo, que acabam gerando esta ansiedade. Então, a pergunta que vai nos remeter para o item 3 da nossa conversa. Quais são os tipos de ansiedade? De repente, qual é o tipo de ansiedade com a qual eu me identifico, para poder aí sim trabalhar com ela, superá-la e ter qualidade de vida. Então, vamos lá? Vamos agora para o terceiro item, estou aqui com o meu roteiro, tipos de ansiedade. Bom, a primeira situação que eu posso te explicar é aquela ansiedade que nós chamamos de factual. É aquela baseada num fato concreto. Então, nesses tempos de pandemia, profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, voluntários, profissionais que lidam com as pessoas no dia a dia, estão diante de um fato, a doença que está aí em voga. Esse tipo de ansiedade é perfeitamente natural porque ela faz parte do risco de quem trabalha com essas pessoas já doentes. Então, é uma ansiedade que somente pode ser trabalhada se a pessoa atender a duas perguntas, se atentar a duas perguntas. Primeiro, o que eu devo saber na minha profissão para ter o controle da situação? Quais são os cuidados que eu devo saber? Segundo, o que eu devo fazer? Quais são os cuidados pelos quais eu devo me cercar? Quais são os procedimentos que eu tenho que fazer com atenção, sem desespero, com foco naquilo que eu faço? Na medida em que eu presto atenção no que eu faço, na medida em que eu coloco o foco do meu trabalho de uma maneira responsável, eu aprendo a lidar com a situação. Então, se você não lida diretamente com a linha de frente do problema, essa não é a sua ansiedade, é a dos profissionais que trabalham com a doença, com os doentes, e que vão saber lidar com a ansiedade na medida em que mantiverem o foco e a atenção naquilo que fazem. Tá bom? A segunda ansiedade, o segundo tipo de ansiedade é o que nós chamamos ansiedade hipotética ou de alienação. É aquela ansiedade que a gente conhece bem. E se eu pegar o vírus? E se a minha família pegar a doença? E se faltar comida na minha casa? E se faltar produtos no supermercado? Quando você coloca e se, você já percebe que é uma hipótese, ou seja, é algo que não vai provavelmente acontecer, mas você alimenta um quadro que não existe.
Então você tem que se responder, não, e se faltar, mas já faltou? Não é uma suposição minha? Você pode trabalhar com essas questões para verificar até que ponto isso faz sentido. E a maioria das vezes, do e se, não faz sentido, ok? Terceiro tipo de ansiedade é a ansiedade da cobrança, é a ansiedade da culpa. Eu deveria estar trabalhando e não estou, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Normalmente o chefe de família, né, aquela pessoa, homem ou mulher, que é o responsável pela sua família, o empresário, o diretor, o coordenador, né, se cobra por uma situação que nem sempre depende dele. Né? Isso depende diretamente de nós? Sim ou não? Se a resposta for não, é uma cobrança indevida, né? É uma culpa que você se coloca. Então, o interessante é você verificar até que ponto vai a sua responsabilidade por aqueles fatos que estão aí ocorrendo, ok? Então, vamos agora, nessa parte final, dar algumas dicas, alguns conselhos práticos para você. Né? Eu sei que eu estou falando muita coisa em pouco tempo, seria interessante depois você reassistir a esse vídeo. Né? Primeiro, faça um roteiro. Sua mãe diz uma coisa muito certa, cabeça vazia é oficina do diabo. Faça um roteiro das atividades que você tem que fazer no dia, na semana e até mesmo no mês. E cumpra esse roteiro. Não é porque você está em isolamento social que você vai ficar parado, estático. Não é assim. 2. Reserve 15 a 30 minutos para uma atividade física. A endorfina, a serotonina, que libera hormônios favoráveis ao nosso bem-estar, combate a ansiedade. 3. Baixe um aplicativo de meditação, isso ajuda muito, tanto na loja do Google, Microsoft ou Apple, tem muita coisa boa aí, vale a pena você investir. 4. Conheça aí qual é o jornal, escolha um jornal digital ou na televisão para assistir às notícias. Né? Não fique, de uma certa maneira, preso a uma série de jornais que repetem a mesma coisa. Né? Você assiste 4, 5 vezes a mesma informação, você fica maluco. Né? 5. Assista comédias, romances em série, né? Sem prevalecer sobre documentários de tragédias ou catástrofes nesse período de quarentena. A queda do Boeing 747, a pessoa vai assistir. Ou o massacre do maníaco da Serra Elétrica, pelo amor de Deus, a pessoa já está ansiosa, vai ficar mais ainda. Escolha os seus programas. Outra dica, programe atividades em família, né? Uma gincana, jogos de tabuleiro, caso você tenha. Programe coisas que a sua família vai curtir com você e não sem você. Ainda na questão da família, né? Os que estão junto com você na sua casa, mas também os que estão fora da sua casa. Vídeos, chamadas, ligações telefônicas, mantenha contato com as pessoas que você ama. Converse, mantenha uma rotina desses contatos. Penúltima dica, cuide. Alimente a sua espiritualidade, assista à sua missa, ao seu culto, à cerimônia religiosa pela televisão, pela internet, leia aí a sua Bíblia, o Alcorão, a Sutra, o Torá, qualquer livro religioso é fundamental. O ser humano tem essa dimensão espiritual que nem sempre é muito aproveitada. Tire daí energia para você poder lidar com a situação. E a grande e última dica que a sua mãe me disse. A sua mãe me disse, ou a sua avó, ou quem cuidou de você, seu pai, seu avô, seu padrinho, né? Não há bem que sempre dure, e nem mal que nunca se acabe. Né? Antiga essa, né? E é um fato, é uma fase, vai passar, reveja o que nós conversamos agora e se cuide. Foi um prazer, um grande abraço.